eu sempre fui fãzaço, né, do Sebastião Salgado, tem vários livros dele, de fotografias, né? O Sebastião Salgado foi o maior fotógrafo do Brasil, né, dos últimos... Ele morreu com 96 anos, né? Nos últimos, pelo menos 100 anos, né? O maior fotógrafo do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Aí, vários amigos sabem que eu tenho livros dele, e os livros dele são caríssimos, né? Imagina agora vai ficar mais caro ainda, né? Que quando o autor, né, morre, né, se torna mais caro ainda. E eu tenho um documentário do Sebastião Salgado chamado Sal da Terra. Foi um documentário que fizeram dele, maravilhoso, majestoso, né, em 2019, e eu tenho ele em DVD, que eu fiz questão de comprar. Só que tu imagina, né? Imagina que você tem aqui na minha biblioteca, eu tenho mais de 4.000 livros, fora DVDs, filmes, não sei o quê. Aí eu, acabando a aula aqui de hoje, eu procuro esse documentário que o pessoal lá do Marista me pediu para que eu passe esse documentário essa semana lá na escola, né? Aí eu vou ter que procurar, que vai ser uma epopeia, né? Procurar esse documentário em meio a tudo isso aqui. Estou com 2 microfones ligados, né? Estou com essa mania. Vou precisar de sorte, hein, para achar esse documentário no meio desse mar de livros aqui. Mas eu acho sim. Eu acho sim. Aí você está procurando, você vai achando outras coisas, né? Outras coisas que tu fica, caraca, eu tenho isso, que legal. Né? É muito, muito bacana, né? Que às vezes, antigamente eu passava boa parte do meu tempo, né? Na pandemia eu passei quase 1 ano e meio aqui dentro dessa sala, né? Imagina, tinha telas de computadores aqui, né? E que eu era diretor do Colégio Cruzeiro, né? Então tinha 15 telas de computadores aqui em frente, né? Onde fica a minha parede de frente, né? Tanto que a parede é toda furada, né? Eu tinha que acompanhar as aulas, né? Com os alunos. Bom dia, Rebeca, seja bem-vinda. Então eu tinha que acompanhar as aulas, né? Botar, ligar o Classroom, né? Eu fiquei 1 ano, quase 2 anos aqui da minha vida nesse ambiente aqui. E hoje a gente fica mais fora do que aqui, né? Então, antigamente era mais fácil saber aonde exatamente estavam as coisas, né? Agora já é mais difícil. Então, vamos compartilhar aqui a tela para a gente... Hoje a gente vai fazer exercícios, né? Coloquei lá os exercícios para vocês, né, no Classroom. Deixa eu ver se eu coloquei mesmo. Eu ando tão doido. Deixa eu ver se eu coloquei mesmo. É que vai chegando junho, gente, vai chegando o ERG. Eu, essa semana, dei palestra em 3 colégios, né? A palestra sobre o amor de Clarice Lispector. Então, cara, minha vida tá toda doida, né? Estou mais ou menos sem uma coisa muito organizada, que, né, tudo, segunda você faz uma coisa, terça você está em outro lugar. Não, essa semana não teve muito como organizar isso, né? Por isso que eu deixei tudo antecipado, que eu já sei que vai ser uma correria, né? Algumas de vocês vão estar terça-feira na UERJ. Eu fui convidado, né, como professor, para ir à palestra, né? Eu vou tentar ir lá 3 horas, né, na palestra da UERJ sobre amor. Eu não vou falar não, tá, gente? Mas eu fui convidado para estar presente, porque eu sou muito amigo do diretor, né, de línguas, né, e do Flávio também, que vai ser o palestrante, né, e é o autor de vários livros muito legais, né, o Flavinho, e são meus amigos. Aí eles me convidaram para eu ir, né, lá na UERJ. Aí eu vou acompanhar por lá. Mas não tem problema não, a transmissão é feita ao vivo pelo YouTube, né? Tudo direitinho. Então vamos lá. Ó, deixei as questões aqui, tá certinho. Ó, deixei as questões aqui. Então nós vamos fazer nessa aula de hoje as questões do capítulo 7 e vamos fazer o nosso padrão resposta, né? Criar o nosso gabarito, tá? Estamos bem adiantados, né? Capítulo 7, o livro tem 17 capítulos, né? Estamos em junho ainda, então vai dar para terminar com folga a leitura de todos os capítulos, a análise, pelo menos na metade de setembro,
e depois a gente só vai fazer questões e eu trabalho destrinchando o edital, né? Que praticamente são aulas de língua portuguesa em cima do livro, né? Então, a gente vai ter tempo de sobra para trabalhar isso daqui. Deixa eu só abrir aqui direitinho no Word o arquivo, capítulo 7. Está aqui, ó. São as questões para a aula de hoje, que aí a gente consegue botar as respostas aqui embaixo. Opa, calma aí, gente, só um minutinho. Sabe quando te dá aquela tontura? Deu uma tontura agora. Eu acho que é o corre-corre, né, do dia. Aí me deu uma tontura. Só tomar um pouquinho d'água aqui. Pronto. É normal, né? A gente ficar nesse corre-corre, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É bom que a literatura me acalma. Então vamos lá. As questões do quase fim do mundo estão aqui, né? E a gente vai botar então as respostas aqui, fazermos juntos, né? E discutirmos, né? Do capítulo 7. Relembrando aqui vocês, no capítulo 7 é o capítulo que aparece a Isis, né? Que é uma personagem importante, que é, digamos assim, né? No papo descontraído aqui das nossas aulas, a Isis é a gostosona, né, da história, né, a bonitona, todos os homens, a macharada, né, quer pegar a Isis, né, a macharada quer pegar a Isis, né, e vamos ver, então, como é que se desenvolve essas questões aqui. Questões, o quase fim do mundo, capítulo 7. Então, vamos lá. Ela tocava em todos, um a um, sorrindo e soltando gargalhadas. Nada surpreendida por ver negros e brancos, nada surpreendida pelo aspecto extravagante de Joseph Kiboro, né? O Kiboro que é o ladrão, né? Que se vestia com roupas bem extravagantes, né? Ainda despenteado e com a trunfa toda para cima. Como só gostava de dormir, para ela tudo seria maravilhoso naquela manhã de sol, pois tinha estado esses dias isolada, sem compreender o que lhe tinha acontecido. Como todos eles, né? Quando ela se depara com um mundo que supostamente só tem ela, né? Ela fica desnorteada, né? Ela falava e revoluteava entre nós, tocando e abraçando na mais pura das alegrias. Nós, rendidos à sua alegria e beleza, tínhamos vontade de revolutear também com ela nos braços. Pelo menos eu tinha essa vontade. Então, o narrador Simba o Colo, né? Os outros, não sei, não entro na cabeça deles. Nem tenho tino para isso. Só sentia a força do velho dançando com as folhas da floresta e as águas dos lagos, e eu com ele. De Pané, o mais frio e racional, demonstrando ser um bom conhecedor de raças e etnias, disparou então, arrefecendo um pouco o ambiente festivo. É Somália, não é? Repara. Então, nós temos aqui o narrador, o Simba o Colo, o médico, né? Esses narradores modificam-se durante toda a narrativa, né? Eles vão se modificando durante toda a narrativa, tá? Aqui é o Simba o Colo, e aqui a gente tem uma passagem de um discurso indireto livre, né? E ele mesmo, né? Que a gente tem o que a gente chama em literatura de metanarrativa, ele mesmo diz que não consegue entender, entrar na cabeça dos outros, né? Mas que ele queria abraçar ela, né? De forma efusiva, né? E temos a entrada de um discurso direto livre. É Somália, não é? Ela disse sim, meio surpreendida, estacando num rodopio. Eu também me admirei com a pergunta, aparentemente a despropósito, mas logo entendi, claro, ele tinha vivido muito tempo num regime que era importante distinguir imediatamente a pertença rássica dos outros. Estava treinando para os classificar e ter comportamento adequado, né? Lembrando que esse personagem, o Jan de Pané, ele é um sul-africano. Então, ele
ele está acostumado com a lógica do apartheid, né? Lógica que nós estudamos agora na aula de humanos, né, de quinta-feira. Foi a altura de Janet de se apoderar da jovem e lhe propor foi a altura de Janet se apoderar da jovem e lhe propor um pequeno almoço, e a mesmo prepará-lo na casa grande. Foi o que disse. Casa grande? A casa onde ela dormira era a que ficava à frente da minha, a dos vizinhos, com quem eu tivera uma marca por causa da bola do miúdo. Até fui eu que levei para lá a ela e ao John de Pané. Assim ficam perto de nós e tem muito espaço. Por que Janet lhe chamou de casa grande? De fato, seria maior que a minha, mas o termo para nós tinha outro sentido. Significava o centro da senzala. Imagina você, no meio de pessoas negras, né, citar a expressão casa grande. Né? Só porque ela e de Pané se tinham apossado dela, e era para qual convidava Isis, era centro e casa grande por causa do que habitavam agora, que eles eram brancos, né? Devo confessar, não gostei dessa intromissão de Janet, roubando-me a comida da boca, como se diria de uma forma ordinária, né? Então ele se apaixona de cara pela Isis, né? Então, e a Janet, a mulher branca, né, americana, convida a Isis, né, para tomar um café da manhã, já que ela chegou de manhã. Para gravar a sua intromissão, considerava ela que o centro só podia ser onde estava um americano, o sol do mundo. Eu tinha sido bastante hospitaleiro com ela, até de Pané. Tratei-os da melhor maneira possível, como se devia em tais circunstâncias. No entanto, fui eu quem viu Isis primeiro. Teria alguns direitos primordiais. Como se pode constatar, Isis levou-me a ser injusto e até preconceituoso, a dar importância em segundos sentidos a uma coisa dita sem mal nenhum. Então não teve maldade, né, na Janet, né, em falar da casa grande. Né? Ela só quis dizer que a casa era maior mesmo. Né? Olha como que em língua portuguesa as coisas podem ser resolvidas de forma diferente. Né? Talvez se ela tivesse dito, né, vamos para a casa maior, né, ou para a casa grande, né, e não para a grande casa, né, e não casa grande, né, talvez não teria ficado tão ruim. Se ela tivesse invertido o adjetivo, colocado o adjetivo na frente, né, do substantivo, né, talvez seria melhor. Né? Nem sempre uma boa presença é benéfica, e Isis tornava-me, de repente, ciumento. Quibor e o pescador não notaram nada. Continuavam mudos e parados no meio da rua, vendo a recém-chegada fazer a festa, a ser puxada para a casa da frente. Fomos atrás. A minha vingança, pensei na altura, era fazer-me de convidado para o pequeno almoço da americana e levar os outros comigo. Mas Janet aceitou a coisa com a maior naturalidade. Era evidente que tinha a intenção de preparar a refeição para todos, pois me perguntou se seria conveniente acordar Nicunda, a criança, né, para comer ou seria melhor deixá-lo dormir. Apanhou-me desprevenido, mas lá respondi que o miúdo precisava, sobretudo, de recuperar o sono. Quando acordasse, comeria. Ela já tinha os ovos e o café feitos, a mesa posta para 8 e com os produtos habituais para a primeira refeição de americanos. Sumo de laranja, feijão vermelho de lata, bacon, bananas, leite, pão torrado e flocos de aveia. Foi só sentar à mesa. Perdoei-lhe e silenciosamente fiz uma autocrítica. Os preconceitos são coisas que se agarram ao cérebro de uma pessoa como lapa à rocha. Difícil de se libertar definitivamente deles. Mas estava mais interessado em olhar para Isis, beber as suas palavras, sabendo a Jasmim, que constava ter vindo de 100 quilômetros a sul, de uma cidade onde nem me tinha ocorrido procurar gente por a estrada ser péssima. Aconteceu-lhe o mesmo que a todos nós. Precisou de um dia a tentar recompor-se e a compreender o fato de ter ficado sozinha. Revirou a cidadezinha toda sem êxito, entrou em sítios antes proibidos, consultou papéis confidenciais, alguns mesmo secretos, mas que tinham deixado de ter importância. E depois resolveu avançar para norte, procurando companhia. Teve sorte, porque afinal nem andou muito.
Tá? Então vamos lá. Fazer aqui a primeira questão juntos, né? No início do capítulo 7, temos a enunciação de uma personagem. Qual tipo de narrador temos aqui? Então, o que é a enunciação? Como a gente trabalhou na aula passada, né? O conceito de enunciar, que é uma das questões importantes lá no manual, né, no edital de segunda fase, né? Enunciação, né? É a apresentação, como é que as coisas são apresentadas. Quem está apresentando aqui para a gente, a Isis, né? A personagem, é o narrador, que é personagem, narrador-personagem, por isso que a narração está em primeira pessoa, que é o Simba, o Colo, o médico, né? Então, ó, a enunciação, aí vamos botar assim, ó, a enunciação, a apresentação, né, de Isis, é feita por Simba, né, vírgula, o médico, né? Por isso, temos um narrador personagem, né? Aí, ó, narrador em primeira pessoa. Beleza? Bem tranquila, né? Essa questão aqui. A UERJ, gente, gosta desse tipo de questão. Eles, né, falam muito sobre essas questões de narrador. Sempre tem uma questão de narrador, ainda mais com esse tipo de livro, né? Que a importância que nós temos aqui, como a gente tem discutido, dos relatos, né? Como é que os relatos aqui são importantes, né? Então, e é engraçado que enquanto vai aparecendo os personagens, né? A gente tem sempre um narrador, outro narrador. Um capítulo ele destaca algum personagem, né? E é interessante quando chegar lá no capítulo, por exemplo, acho que é a partir do capítulo 10, os narradores são múltiplos de capítulo, né? Nesse capítulo aqui, praticamente, você vai ter dois narradores. A a menina que vai chegar daqui a pouco no capítulo, né? A Jude, que está afim do Simba, e o Simba, que está afim da Isis, né? Aí a gente vai perceber que a Jude, né, tem ciúme do Simba com essa Isis que chegou, que acabou de chegar, né? Toda bonitona, né? E tal, né? Então, e a partir do capítulo 10, mais ou menos, da obra, né? Você vai tendo narradores múltiplos. Num capítulo você vai ter vários narradores, né? Isso vai se intensificando e no final todos os capítulos aparece alguém narrando, né? Então a gente tem que aprender essas diferenças, porque é aí que a UERJ vai cobrar, né? Certamente, né? Então vamos lá. Questão 2. Esse narrador descreve a personagem de forma objetiva ou subjetiva? Justifique a sua resposta. Gente, é claro que o Simba está descrevendo a Isis de maneira subjetiva. Ele está completamente apaixonado por ela. Não é uma descrição, né? O que é uma descrição objetiva? Né? Se eu falar assim, Luísa Matos, né, tem o cabelo, pelo que eu estou vendo aqui da foto, né, tem o cabelo louro, é branca, blá, 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 blá. Isso é uma descrição objetiva. Né? Aqui, a descrição do símbolo colo é totalmente subjetiva, né? Porque passa pelo olhar dele e nitidamente ele está completamente apaixonado pela Isis, né? Então, é uma descrição subjetiva, vírgula, já que, né, o personagem Simba, né, Simba o Colo, né, mostra-se, né, totalmente encantado, né, totalmente encantado por Isis, né, vírgula, que acabou de conhecer, né? Ó, utilizando-se de metáforas para descrever a moça, tá? Então, essa é uma forma de você
responder a essa pergunta, né? Um padrão resposta aqui é possível, né? Para essa pergunta aqui. Então, nós temos uma descrição totalmente subjetiva. A UERJ gosta também de que vocês façam, né, numa prova específica de linguagem, essa diferenciação entre descrição objetiva, né? Então, vou me descrever aqui para vocês, né? Se a gente tivesse um aluno, como ano passado, né, a gente tinha um aluno deficiente visual, né? O Vitor, que passou em direito, né? Todo início de aula, né, eu descrevia quando eu trabalhava alguma questão com imagens, né? E é de bom tom hoje, quando você vai dar uma palestra, né, você se descrever objetivamente, fisicamente, né? Então, por exemplo, hoje, né, estou usando um boné do Chicago Bulls com flores, né, violetas aqui, que representam a cidade de Chicago, que é uma cidade que tem muitas flores, né, nessa cor. Estou usando uma camisa agora, né? Uma camisa verde, né? Uso óculos, tenho o nariz de tucano, né? A gente brinca, né? Sou branco, né? Enfim, né? Você se descreve objetivamente. Aqui, o Simba não está fazendo uma descrição objetiva da Isis, né? Até porque ele se mostra completamente encantado por ela, né? Apaixonado já de cara, paixão à primeira vista, né? Aquilo que a gente chama de paixão à primeira vista. Vamos lá. Questão 3. Explique o processo de formação da palavra revolutiava. Olha que interessante. Primeiro, vamos ver como que a gente faz isso na internet, né, para a gente discutir, né, para a gente descobrir a origem da palavra, o que ela significa, né? A gente percebe que revolutiava vem de um verbo, né? Revolutear. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui o Google e vamos lá. Revolutear. Vamos botar assim, significado e processo de formação da palavra, né? Então, vamos botar aqui, mais aspas, né, para que ele dê o significado para a gente. Revolutear significa agitar-se, né? Estar agitado, ou agitar-se em várias direções, dando volta, né? A Isis estava assim. A palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. Tem esse re. Re é o quê? Esse prefixo re, refazer, fazer de novo, né? Redizer, dizer de novo, né? Então, que indica repetição ou volta, e o sufixo EAR, que transforma verbos de ação. A base do verbo é voltar, e a ação do prefixo e sufixo altera o sentido, indicando um movimento mais agitado e desordenado. Ela revoluteava, né? É que ela estava super feliz, abraçando todo mundo, dando giros no ar, né? Super feliz por ter encontrado pessoas, né? Já que ela achava que ela era a única sobrevivente, como todos eles no início, né, acham que estão sozinhos. Meninas, então, vou colocar aqui a resposta que o Google deu para a gente, né? E vamos, então, pensar no seguinte: a gente vai ter uma aula, tá? Específica sobre processo de formações de palavras, tá? Que é uma aula importante, né? E quando a gente está estudando português, né, de um outro país, no caso aqui de Angola, né, a gente vai ter outras palavras, né? Outras palavras mais usadas, né? Não é que essa palavra não seja dicionarizada, ela é dicionarizada, mas ela é mais usada, no caso, né, em Angola, né? Então, a gente vai ter uma aula sobre o processo de formação de palavras. E se vocês, né, porventura, vou colocar aqui a resposta, e se vocês, porventura, né, quiserem já estudar essa parte, né, mais de português, né, vamos supor, você vai estar de recesso aí nas atividades de vocês em julho. Eu quero, professor, estudar um pouquinho mais de linguagens, qual a dica que você me dá? Né? Vai lá no Hotmart, né, que vocês têm acesso,
vai lá no curso de específicas de linguagem, né? Ó, você vai lá no curso específico, que vocês têm acesso a isso aqui, ó, né? Vai lá no curso e procura, ó, um negócio chamado Destrinchando o Edital. Ó, primeiro simulado de linguagem, curso de literatura, Destrinchando o Edital, tá aqui, ó. Ó, o edital de linguagem, aulas de conjunção, aulas de verbos, classes gramaticais, variação linguística. Olha aqui, ó, a aula de hoje aqui, ó, variação linguística. Elementos da narrativa, né? Ó, você vai entrar nessa aula aqui de variação linguística, que está falando de processo de formação de palavras. Ó, você pode ir lá assistir a aula e pegar os materiais, ó, os exercícios, né, de linguagens, né, com os materiais, tá? Então, vai lá que você já tem essa aula toda bonitinha, né, e direitinha. Não que a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer também aqui, tá? Mas para vocês explicar, para explicarem para vocês o que é um prefixo, o que é um sufixo, como que se formam as palavras, tá? Eu vou dar essa aula novamente, tá? Mas já vai, né? Quem quiser estudar por fora, né? Já vai estudando por fora, tá? Então, aula de processo de formação de palavras está lá em variação linguística, tá? Então, vamos lá. Vamos à questão 4. Ó, a palavra revoleteava pode ser trocada por outro léxico, né? Léxico que é palavra, né? Sem que se perca o sentido, né? Sem perda de sentido, né? Aqui é perca. Calma aí, deixa eu corrigir aqui no arquivo. Sem que se perca o sentido. Apresente um léxico que estabeleça com ela uma relação de sinonímia. Ó, sinônimo, relação de sinonímia, né? Qual uma palavra, ó? Ela revoluteava, né? Ó, que você pode... Qual palavra que você, Luísa e Rebeca, uma pessoa que está muito empolgada, que está muito emocionada, né? Qual o verbo que você usaria que poderia substituir? O que vocês usariam? Pensa aí um pouquinho. O que vocês usariam aí para substituir? Ó, ela estava empolgada, ela estava emocionada, ela estava dançante, sei lá, né? E aí, o que vocês colocariam, né, para substituir sem que se perca o sentido? O que vocês usariam aí, né? E aí, o que vocês usariam aí como, ó, animada, pode ser animada, perfeito, Luísa, animada, né? Né? Ela estava animada, né? Empolgada, né? Radiante, gostei, né? Então, ó, vou usar como resposta de vocês aqui, ó, como gabarito. Ó, poderíamos usar, né? Radiante, animada, né? Empolgada, né? Que manteríamos o sentido original, dado por PPTL. Né? Muito bem, meninos. Muito bem. Muito bem. Então, resposta muito bacana aqui, toda corretinha. Deixa eu só dar uma resposta aqui para uma menina. Só um minutinho. Ficam sim, tanto na plataforma Hotmart, assim que você entra no curso, eu vou te pedir para que você me envie, se você tiver algum e-mail cadastrado na Hotmart, né, para que você me envie, né, o teu e-mail para que eu te possa colocar lá na plataforma. E outra coisa, a gente tem também o Classroom, tá? Então, todas as aulas gravadas são colocadas lá com os exercícios, com todos os materiais, tá? Já que muitos dos nossos alunos também, eles trabalham, né, em alguns dias, né, de aulas e tal, então eles vêm depois da gravação, tá? Fica tranquila quanto a isso. Então, vamos lá, né?
Questão 4. Ó, quando eu estava lendo, eu falei disso aqui para vocês. Apresente no trecho destacado um segmento que expresse o discurso direto livre. Lembra? Ó, lá em cima, qual é o trecho que a gente tem um discurso direto livre? Ó, aqui, ó. É Somali, não é? Olha aqui. Ó, Jan de Pané pergunta para ela: você é Somali, né? Você veio da Somália, né? É Somali, não é? Ó, é o discurso direto. Reparem, o discurso direto ele está depois de uma vírgula, que é um sinal. Todo discurso direto ele tem um sinal. Pode ser um travessão, né? Vem depois 2 pontos, né? Rebeca Bittencourt falou, 2 pontos, travessão, blá, blá, blá. Mas ele pode estar no meio do parágrafo, pode estar no final do parágrafo, como está aqui, depois de uma vírgula. A marca do discurso direto aqui, nesse caso, é essa vírgula aqui. Tá? A UERJ adora questões assim, porque todo parágrafo está em discurso indireto, e você não vai reparar ó, que o discurso direto está aqui, ó. Justamente é Somali, não é? Então, ó, muita atenção para isso aqui. Anotem, né? Quem gosta de anotar, eu toda vez que assisto aula, qualquer tipo de aula, né? Seja uma aula digital ou ao vivo, eu anoto tudo. Eu tenho esse hábito, né? De anotar tudo. Então, anotem isso aí que é importante. No meio, o discurso direto e livre, ele não aparece só separado, não. Ele pode aparecer no meio do parágrafo, né? Como a gente tinha muito isso em Caim, mais em Caim, de José Saramago, do que desse ano, nesse livro. Mas esse ano a gente tem também, tá? Então, é o tipo de questão que a gente não pode errar, né? O discurso indireto ele vai aparecer lá no meio. Ó, no trecho, ó, eu copiei e colei, ó, no trecho, ó, é Somali, não é? Ó, vou botar aqui entre aspas, né? Ó, temos o discurso direto livre. Ó, em meio a um parágrafo todo marcado pelo discurso, né, indireto livre. Né? A fala de Jan, né, é anunciada após a vírgula. Né? Então, olha como que é um detalhe sutil. Né? Então, por exemplo, essa seria uma questão, meninas, considerada difícil, né? Porque, assim, é muito sutil ali o discurso, mas a gente tem que estar preparado, né? Nós temos que estar preparados para essas questões também mais sutis, né? Então, pode ter uma fala, um discurso direto no meio de um parágrafo que é todo um discurso indireto livre, tá? Então, isso a gente vai trabalhar muito, fiquem tranquilos, tá? Essas questões iniciais, claro que eu tenho que apontar para vocês, né, já a língua portuguesa, né, mas, sobretudo, a interpretação. Né? A gente ainda está naquele momento do curso. Né? Quem fez o curso comigo ano passado sabe que eu uso todos os primeiros meses para fazer a leitura integral do livro com vocês. Né? Depois é que eu vou separando. Hoje a aula é sobre verbos. Hoje a aula é sobre discurso direto, indireto, indireto livre. Né? Né? O senhor acha que é provável cair isso no EQ? No Amor, de Clarice Lispector, a gente só tem o discurso direto livre no final do conto, né? Quando o marido fala com ela. Não é isso? Quer ver? A gente pode até pegar aqui para dar uma olhada. No final, você tem um discurso direto livre, né? E por que não... Aí poderia até cair, mas eu acho que seria uma questão, Rebeca, muito específica, né? Em que sentido, né? No sentido da gente, né? Seria uma questão muito específica, né? Justifique a presença que apenas no momento do conto, vamos supor, é uma questão, né? Justifique que em apenas um momento do conto temos a presença do discurso direto livre. Aí você teria várias opções.
né, para você marcar objetivos. Qual seria a opção correta? A opção correta ia falar algo assim, né? Porque majoritariamente o texto, né, o narrador onisciente, está na cabeça da Ana, né? E se a gente está trabalhando com a cabeça do personagem, qual é o tipo de discurso melhor? O indireto livre, que é aquele que permite eu saber o que a personagem está pensando, correto? Então, assim, só que eu acho que seria muito específico, entendeu? Seria uma questão muito específica para um EQ, né? Não, não vai ter. O EQ não é. Né? E vou falar uma coisa para vocês, né? Não estou me achando, não. Né? Mas, cara, todas as nossas aulas, todas as nossas aulas de EQ são aulas específicas. Todas são aulão. Eu morro de rir, né? No outro dia, um amigo meu, que é um bom professor, que inclusive eu faço questões dele, que é o Dom Monteiro, né? Um amigo meu que tem um canal muito bom também do YouTube sobre vestibular da UERJ, né? O Dom Monteiro, é o Monteiro, né? Ele falou comigo, André, você não vai fazer aulão, não? É que a maior parte dos professores dão aulão a essas alturas de campeonato, né? Eu falo, cara, Monteiro, todas as minhas aulas agora são aulões, né? Eu estou fazendo revisão para os meus alunos desde início de maio, né? Então, cara, nós já fizemos simulado, nós já fizemos mais de 200 questões desse livro em aula, né? Fizemos todo o nosso e-book, né? Trabalhamos, inclusive, com questões do roteiro, né? E tal. Eu falei para ele, pô, não tem por que eu dar mais aulão, né? Porque, cara, eu já dei no YouTube. Olha, gente, lá no YouTube do Rumo ao UERJ, nós somos o único YouTube que trabalhamos questões mesmo, né? Em vídeos lá. Cara, nós trabalhamos 40 questões. Se você olhar lá, né, nós temos 40 questões trabalhadas totalmente disponibilizadas e gratuitas para alunos, né? Imagina vocês que estão fazendo curso, né? Que já tiveram 17 aulas, né, de amor. Então, assim, Rebeca, vocês estão preparadíssimos, né? Não tenho dúvida nenhuma. Tá vendo? Ó, aqui no YouTube, a gente tem as questões do simulado, né? A resolução das questões do simulado. Ó, nessa aula aqui, venha saber tudo sobre o amor de Clarice Lispector, né? Eu resolvo todas as questões, ó, e ainda dou acesso às questões, ó. O aluno vem aqui, ó, no Drive, ó, abre lá as questões, né, do nosso simulado que nós fizemos, né? Então, assim, cara, eu acho que vocês estão preparadíssimos e ainda vamos ter, Rebeca, 2 aulões antes da prova. Segunda-feira, né? E mais um aulão na outra segunda-feira, né? Mas não precisa ficar com medo, não. Claro que aí é que está a questão, né, Luiz? É aquilo que eu sempre falo. Em todas as aulas que eu fui dar em colégios particulares, né, que me pediram, né, e me pagam por isso, obviamente, né, todas as aulas eu começo assim. Vocês acharam que ia ser fácil, né, fazer Clarice Lispector, porque os alunos em janeiro, gente, votaram assim. Viram lá, tinha um livro do Érico Veríssimo, né? Sonata. Tinha um livro que eu acho maravilhoso, do Rubem Fonseca, que era a minha opção. Eu gostava. Muita gente me perguntou, professor, o que o senhor prefere? Eu falei, ó, eu prefiro o livro do Rubens Fonseca, que era esse livro aqui, ó, que está aqui, né? Feliz Ano Novo, né? Do Rubens Fonseca, que é um livro maravilhoso, que eu achava que, inclusive, era mais legal para vocês fazerem, né, do que o Clarice Lispector. Aí o pessoal votou na Clarice Lispector por conta de ser um conto, né, curtinho, né, por uma preguiça mesmo, né, votaram por uma preguiça, né? E eu acho o Rubem Fonseca muito mais atual, que trabalha com a ideia de violência urbana, assassinato, né? Os contos são muito legais, né? Aí o pessoal foi na Clarice, porque pensou assim, né? É menor, é mais fácil, né? Tem 5 páginas, melhor do que eu ler um livro, né? Só que Clarice Lispector e não estou falando isso para meter medo em vocês jamais, né? Nessa altura do campeonato, né? Ela é minha autora
de língua portuguesa mulher preferida. Né? Eu tenho busto de Clarice Lispector, eu tenho um monte de coisa aqui. Aí, quando foi escolhido Clarice, beleza. Bom, trabalhei. Gente, eu já trabalhei em equipe. O Camões, imagina, né? Você vai ter dificuldade de trabalhar Clarice, né? Claro que é um texto, né? Um texto fácil, mas como a gente já leu e a gente está trabalhando todos os conceitos possíveis, né? E, sinceramente, eu acho que nós já fizemos exercícios com tudo que pode cair, né? Que a minha preocupação no simulado aqui era fazer um simulado para vocês com questões, né? Que provavelmente vão cair, com temas que vão cair, né? Eu tenho dúvida nenhuma que vocês, em linguagens, né, e humanas, estão preparadíssimos, gente. Não, cá entre nós. Vocês aí estão indo para fazer uma prova de 28 questões de linguagens e humanas para acertar 25, pelo menos, né, dessas áreas. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. O trabalho que a gente fez, né, e que a gente está fazendo aqui com o PPTela também é impecável. Gente, não estou fazendo propaganda, nem preciso fazer propaganda para vocês, né, que vocês são alunos do curso. Né, e estão aqui provavelmente que sabem que o curso é bom. A maioria ninguém tem vídeo do PPTela. Nós já temos vídeo do PPTela, né? Lá no YouTube, né? Que eu resolvo questões, inclusive, no vídeo do PPTela do YouTube, né? Então, assim, nós estamos estudando esse PPTela desde fevereiro. A maioria dos cursos e colégios particulares só vão trabalhar isso aqui com os alunos de direito, de comunicação social, né, de jornalismo, né, de administração, só vão trabalhar esse livro em outubro, gente. Vão trabalhar em 1 mês e meio. Como não é que as pessoas só estão dando aulão 2 semanas antes da prova. Tem gente que está pegando Clarice Lispector para ler agora, essa altura do campeonato. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer um trabalho complexo, inteiro, para que vocês cheguem lá. Putz, essa prova está super fácil. Os alunos, ano passado, gente, acabaram a prova dia 1º de dezembro. Professor, essa prova estava muito fácil. As suas questões eram muito mais difíceis, né, do Caim e do José Saramago. Então, a gente está se preparando com antecedência também, né? Vocês já tiveram 17 aulas de amor de linguagens, né? Então não é para ter medo nenhum, tá? Essa não é a prova para vocês terem medo. O professor está com medo da prova de matemática, né? Apesar também que o Rodrigo cai entre nós, né? O Rodrigo, professor de matemática, deu aula extras para vocês. Gente, essas aulas eu não pago, não. É que ele dá porque ele gosta de vocês, ele gosta da turma, ele gosta do projeto, entendeu? Então, assim, vocês tiveram aula de matemática também pra caramba, né? Então, assim, eu acho que, comparado às turmas anteriores, vocês tiveram um preparo muito maior, né? Em humanas, em linguagens, em matemática, né? Então, não é para temer prova de humanas nem de linguagem, né? Por mais que seja uma Clarice Lispector, né? Então, vamos lá. Questão 6. Por que Simba sugere que Jean de Pané seja um bom conhecedor das raças? Lembra disso? Levando em consideração que Jean... é até bom na hora de vocês responderem, isso aqui é uma coisa que eu vou dar de dica para vocês também, tá? Eu não sei ainda o nome de todos os personagens, né? Nome e sobrenome de cabeça, ainda não sei. Mas é bom, quando vocês estiverem respondendo, copia direitinho, que é para vocês já irem pegando o ritmo, né, de escrever os nomes dos personagens. Como eu cito muito Simba para vocês, Simba o Colo, né? A Jude, né? A Dona Geni, são personagens que eu falo mais, né? Então eu já sei escrever. O Jan, né? Claro que você escreveu o Jan, mas o de Pané, né? Que é o nome dele lá, eu ainda estou aprendendo a escrever. Isso é uma técnica, né, para você aprender, né? Então, levando em consideração que Jan de Pané é sul-africano, né? Tá? Nesse país, né, houve o apartheid por, né, muitas décadas, né? O personagem usa da classificação racial para diferenciar pessoas, né? Para diferenciar pessoas, né? E todos nós usamos classificações raciais que são culturais, né? Que são invenções humanas,
para separar pessoas. Já repararam? Ó, eu sempre digo isso. Né? Eu gosto de dar muito uma aula sobre pensamento racial para vocês. Né? Quando eu não dou essa aula, acho que esse ano eu não vou conseguir dar essa aula em redação, porque o tema do Hamlet não tem nada disso, né? No livro. Mas aqui nós temos, né? Provavelmente eu vou dar para vocês essa aula de classificações raciais, que é uma aula de antropologia, né? Que você tem na faculdade, né? Provavelmente vou dar para vocês aqui, no curso específico. E em História eu sempre falo disso, no curso específico de História, quando chegar no século XIX, a gente for estudar as teorias raciais, a eugenia, né? O darwinismo social, vou falar disso, né? Certamente, quando eu for falar de nazismo, eu vou falar disso, né? Da construção das teorias raciais, né? Então, o que acontece? Nós, brasileiros, temos vocabulário que nós utilizamos no dia a dia para nos referirmos às pessoas racialmente, né? Aquela loura azeda, né? Aquela branca azeda, né? Aquele enferrujadinho, né? Que são as pessoas ruivas, né? Aquele negão tizil, né? Aquela morena escritório, né? Aquela moreninha, né? E quando a gente percebe, a gente tem mais, segundo a historiadora Lilian Schwartz, minha amiga, né? A gente tem mais de 100 classificações para cor de pele no Brasil. Nos Estados Unidos, eles têm poucas classificações raciais. Ou a pessoa é negra, ou a pessoa é branca, ou é latina, ou é judeu. Né? Tem poucas classificações, né, raciais. Os americanos não entenderiam. Você é uma morena bombom. Você é uma morena clarinha, né? Não tem nem morena, imagina, né? Clarinha, bombom, escritório, né? Enfim, né? Essas múltiplas classificações raciais que a gente faz. E claro que o Jan de Pané, por ser um sul-africano, ele olha as pessoas assim. Não, essa pessoa tem uma cor de pele, né, que se parece muito com alguém da Somália. Né? Então, ele pergunta para ela, né, para Isis, né, você é somali? Né? Porque ele foi criado desde criança num mundo que classifica as pessoas pela cor de pele, né? E que é o racismo, né? Enfim, né? Então é uma coisa que o PPT ela traz para a gente, né? Que é muito comum em África, né? Os próprios africanos se dividem racialmente. A gente vai ver no capítulo 11. Eu sempre separo alguns capítulos que são mais importantes para vocês do livro, né? Lá no Caim de José Saramago era o capítulo 12 e 13. Os últimos dois capítulos eram os mais importantes. Aqui o capítulo mais importante dessa obra é o 11. Tá? Não vou dar spoiler do que vai acontecer, né? Faltam aí 4 capítulos para a gente chegar lá, né? Mas ele é importantíssimo para a gente entender algumas coisas que podem estar, inclusive, na prova de história. A UERJ gosta de fazer essa confluência entre a prova, né, de história e a prova de linguagens, tá? Então vamos lá. Questão 7. Qual o incômodo comunicacional causado por Janet ao usar a expressão casa grande? O incômodo, né, ocorre, o incômodo da comunicação, da gente, às vezes, usar palavras erradas em momentos e ocasiões com pessoas erradas, né? É a mesma coisa quando chega uma pessoa transexual, você vai atender a pessoa numa loja, numa escola, em qualquer lugar, você fica em dúvida se é um homem ou uma mulher, você chama a pessoa de senhor. Não, não pode. Nem senhor, nem senhora, né? Então, quando a gente não sabe o gênero de alguém, a gente chama de você. Você quer uma roupa assim? Você quer, né, isso? Até que a pessoa se apresente com o gênero dela, o nome dela, né, social, o que for. Tá? Então, o incômodo ocorre pois a maioria dos personagens são negros. Né? E Janet é branca e americana. Né? Janet é branca e estadunidense, né? Ou americana. Né? É branca e americana. E a expressão Casa Grande remete à história da escravidão, que para essas pessoas, né, é muito forte, né? A história da escravidão, que para
pessoas negras, no caso angolanas, né, negras, né, angolanas, é muito, né, presente, né, em seus mundos, né, em suas realidades. Então, para pessoas que viveram o racismo, né, viveram, né, o apartheid, né, viveram questões tão fortes, né, você usar esse tipo de expressão tem que tomar muito cuidado, né? Cuidados diplomáticos, gente, que nós vamos ter que tomar nas nossas vidas futuras. Vocês, então, que vão fazer cursos de direito, né, vão atender clientes, né, de etnias diferentes, classes diferentes, condições socioeconômicas diferentes, né, é importante se ter esse cuidado, né, para que você não cometa esse tipo de erro, né? Não é muito legal, né? Não é nada legal. Estou usando o eufemismo agora, né? Não é nada legal, né? A gente, né? Por isso que eu digo para vocês, ó, antes de aceitar um cliente, você vai aceitar uma empresa, um cliente para trabalhar para essa empresa, para esse cliente, né? Estuda quem é essa empresa, né? Eu recebo, gente, proposta de vinculação ao rumo ao ERJ de várias empresas, várias editoras, né, que querem comprar os nossos produtos. Mas eu olho primeiro. Calma aí, eu vou me vincular a essa empresa? A pessoa, vou me vincular a uma empresa que está ligada ao trabalho escravo? Eu, como educador? Né? Não pode. Então, antes de você contratar um serviço, antes de você conversar com alguém, né, procure saber de onde que aquela pessoa, qual a religião daquela pessoa, né, qual a posição de mundo daquela pessoa, né? Para que você não cometa nenhum desvio, né? Que pode gerar um problema para você, né? E para a sua relação. Então, ó, questão 8. Destaque dos parágrafos acima um trecho que confirme a subjetividade do incômodo de Simba para com o convite de Janet tomar café da manhã na sua casa. Ó, o momento que o Simba vai dizer para a gente assim, poxa, ela não sabe que casa grande significa, né, senzala, né? Então, ó, qual é o momento que o Simba fica muito incomodado e ele vai dizer isso? Ó, tá aqui, ó. Casa grande, a casa onde ela dormia ficava à frente da minha, dos vizinhos, tá vendo? Ó, eu levei ela. Por que Janet lhe chamou de casa grande? De fato, seria maior que a minha, mas o termo para nós tinha outro sentido, ou seja, significava a senzala. Então, ó, você pega todo esse trecho, ó, o centro da senzala, ó, que ele explica, copia, a UERJ adora pedir isso, né? Ó, pegue esse trecho, o trecho que marque aí um incômodo de Simba. Ó. Aí, ó, como que a gente responde esse tipo de questão? Ó, o trecho é o trecho é dois pontos. Ó, abre aspas e você vai copiar o trecho que o Simba, ó, responde, tá? Ó, repare que o comando é destacar, você tem que copiar mesmo. Ó, o comando da questão é destacar, né? Ó, então você tem que copiar mesmo, tá? Então essa é a forma de... A gente vai trabalhar muitos comandos, fiquem tranquilos também, tá? Eu sempre sou muito chato com essa questão. Olha o comando da questão, né? Sobretudo em prova específica, né? Tem que olhar, né, e os comandos direitinho, né, para que vocês não errem, né? Vamos lá. Questão 9. Vocês conseguiriam responder essa 9? No trecho, por que Janet lhe chamou Casa Grande? Há um uso incomum do porquê. Indique qual seria o uso normativo, o uso da norma da língua portuguesa, que a gente discutiu ontem na aula do Enem, né? Norma é o que é a norma, né? E aí, como que em língua portuguesa a gente usa porquê? A gente tem 4 porquês em língua portuguesa. O porquê separado, por quê, que é usado quando a gente faz pergunta. Por que, Rebeca, você não estava na aula X? Né? Ó, porquê separado. O porquê junto, que é o porquê da resposta. Né? Por que, professor? Eu estava doente. Né? É o porquê da resposta. Ele é junto,
Ó, porque junto e com acento. É um substantivo. Quero saber o porquê, né, disso. Né? O porquê, o motivo. Quando você pode substituir porquê por motivo, né? Quero saber o motivo de você não ter estado aqui. Né? O porquê, junto, né? E acentuado, ele significa substantivo. Né? E o porquê separado, né? Que é o porquê separado e com acento, que é usado em final de frase. Quero saber o porquê separado. Toda vez que a gente faz uma pergunta, o porquê tem que estar separado e sem acento. Repara que, ó, o Simba, ele faz um uso não muito comum do porquê, né? Para não dizer o uso que errado, né? O uso, né? O uso errado, tá? Está embalado com plástico, por isso que tem esse efeito aqui todo enrugado. Mas... Então, faz um uso que é um uso errado, né? Claro que a gente não vai dizer assim, o Pepetela errou. Como o Saramago fazia muito isso também, tá, gente? O Saramago fazia muito isso também, né? Ele usava de forma errada, que é para dar, mas eles têm licença poética, eles são escritores, né? Ó, então, como que a gente responderia essa daqui, ó? O uso, né, convencional ou normativo, né? O uso normativo do porquê seria com porquê separado, do porquê, ó, separado, né? Porquê, né? Ó, porque você tem uma pergunta, olha aqui a interrogação, né? A marca da pergunta, né? Ó, do porquê seria separado e sem acento, né? Uso adequado para perguntas, tá? Então é muito comum, gente, a gente ver autores clássicos como Pepetela, como Machado de Assis, como Clarice Lispector, que às vezes eles vão fazer um uso que não é normativo. Se eu fosse contratado como professor de redação de português para corrigir, eu teria que corrigir o Pepetela. Nossa, estou pretencioso, né? Sou pretencioso, né? Teria que corrigir o Pepetela, né? E o Machado de Assis, né? Porque o uso do porquê, né? Deve ser separado, tá? Então, beleza. Ó, vou deixar, meninas, um exercício de casa para vocês. Eu recebi uma mensagem aqui da minha loja aqui no shopping. Vou ter que ir lá resolver um negócio. Então, vou deixar questão 10 para casa, né? Para a próxima aula a gente corrigir. Reescreva o trecho a seguir, seguindo os critérios normativos inerentes à pontuação. Como que você teria que corrigir essa pontuação feita nesse trecho aqui, tá? Então, eu vou deixar para casa. Meninas, beijos grandes, né? Fiquem com Deus. Excelente final de semana para vocês. Segunda-feira a gente se vê na aula de redação e de linguagens. Beijocas, meninas. Valeu!